Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arthurvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, nós vamos prosseguir pela análise do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo. Nós vamos hoje analisar o tópico da jurisdição. Prossigo pela análise das minhas palavras. A vida em sociedade estabelece diversas relações entre pessoas, bem como entre pessoas e coisas. Ocorre que os bens da vida são finitos e as pretensões em torno deles infinitas. Como a demanda supera a oferta, surge, em algumas hipóteses, o conflito de interesses. Assim entendido, o interesse simultâneo sobre o mesmo bem. Tal situação é nociva à convivência pacífica dos membros do grupo social, sendo esta, a paz social, estado de segurança, uma das razões que ensejaram a criação do Estado. Ela atua no sentido de eliminar esse estado de conflituosidade, retirando a dúvida em torno do direito a ser aplicado em cada caso concreto. Agora vou efetuar a leitura de uma passagem doutrinária cuja referência bibliográfica está na tela aí para os senhores. Efetua a leitura, entre aspas. A eliminação dos conflitos ocorrentes na vida em sociedade pode-se verificar por obra de um ou de ambos os sujeitos dos interesses conflitantes, ou por ato de terceiro. Na primeira hipótese, um dos sujeitos, ou cada um deles, consente no sacrifício total ou parcial do próprio interesse, autocomposição, ou impõe o sacrifício do interesse alheio, autodefesa ou autotutela. Na segunda hipótese, enquadram-se a defesa de terceiro, a conciliação, a mediação e o processo, pode ser estatal ou arbitral. Volto à leitura agora, a utilização das minhas palavras. Esta relevante função estatal é desempenhada como atividade preponderante, atividade principal ou função típica, pelo Poder Judiciário e se chama jurisdição, cuja origem terminológica, jurisdictio, dizer o direito, auxilia na compreensão do instituto. Destina-se a jurisdição, portanto, à declaração de direitos, mesmo que não exclusivamente, mesmo que não tenha exclusivamente esta função. Agora eu vou passar a leitura, fazer a leitura de novas referências bibliográficas. A primeira delas está na tela aí para os senhores novamente. A referência bibliográfica está na tela para os senhores. Aspas. A jurisdição, portanto, como atividade estatal destinada à atuação completa do ordenamento e à solução dos conflitos, está garantida pela Constituição e nesta é que se encontram os princípios em respeito aos quais o legislador ordinário deve regular toda a atividade judicial no âmbito do processo civil. Por outras palavras, é somente
à luz da Constituição Federal, isto é, com absoluto respeito aos princípios constitucionais, que se pode organizar todo o aparato legislativo infraconstitucional relativo ao processo civil. Agora eu passo a leitura de uma nova referência bibliográfica que está na tela aí para os senhores. Aspas. A jurisdição, portanto, como uma atividade estatal destinada à atuação completa do ordenamento e à solução dos conflitos, está garantida pela Constituição, e nesta é que se encontram os princípios em respeito aos quais o legislador ordinário deve regular toda a atividade judicial no âmbito do processo civil. Por outras palavras, é somente à luz da Constituição Federal, isto é, com absoluto respeito aos princípios constitucionais, que se pode organizar todo o aparato legislativo infraconstitucional relativo ao processo civil. Agora eu volto à leitura das palavras. De acordo com a teoria da separação de poderes de Montesquieu, as diversas funções do Estado não devem ser atribuídas a um único poder, personificado em apenas um agente público, pois essa situação tenderia a ensejar a arbitrariedade, o uso abusivo dos poderes do Estado. A divisão das funções entre os diversos poderes do Estado, executivo, legislativo e judiciário, atua, nessa medida, como freio à atuação dos demais, equilibrando-os. Daí se falar, portanto, em freios e contrapesos que cada um dos poderes exerce sobre os demais. O desenvolvimento da teoria revelou que esses poderes possuem uma função tipicamente desempenhada, que corresponda à sua finalidade precípua. É assim que o legislativo edita as normas gerais e abstratas. O executivo promove o bem comum e o judiciário cria normas concretas nas demandas que lhes são apresentadas, atuando à vontade concreta do direito. Há, no entanto, outras atividades desenvolvidas por cada um desses poderes que fogem à sua atividade fim. Essas são as funções atípicas. Desse modo, o Poder Judiciário edita normas em caráter excepcional, como se vê nos regimentos internos dos tribunais, bem como adota medidas administrativas destinadas à satisfação do interesse público, tanto para os servidores quanto para os usuários de tal serviço, como os de limpeza e de segurança, dentre outros. Há hipóteses, portanto, que os conflitos de interesse são dirimidos por órgãos que não integram o Poder Judiciário, exercendo estes, nestas hipóteses específicas e de modo excepcional, a jurisdição. É o que se verifica no julgamento de eventual impeachment do chefe do Poder Executivo, que se dará no Congresso Nacional, órgão integrante do Poder Legislativo, mais especificamente no Senado Federal, né, senhores? O mesmo se passa na aplicação de penalidade aos servidores públicos, que serão aplicadas após o trâmite regular de processos administrativos perante o Poder Executivo. Do exposto, conclui-se que, apesar do poder do Estado ser uno e indivisível, empreende-se a divisão em algumas funções: legislativa, administrativa e jurisdicional. Estas funções possuem um ponto em comum, ao menos: a manifestação do poder soberano, que decorre exatamente da característica vista há pouco. O poder soberano do Estado é uno e indivisível. Tirante este ponto de contato, há nítidas distinções entre cada uma das funções do Estado, distinguindo-se a jurisdição dos demais poderes pelas características que passaremos a analisar. Item 1. Em relação ao poder legislativo, a função legislativa, o poder legislativo edita norma geral e abstrata. A jurisdição, por sua vez, gera uma norma concreta,
entre aspas, a lei do caso concreto, atuando à vontade concreta do direito objetivo. Item 2. Em relação ao poder executivo, a função administrativa. Nesse caso, a distinção é mais complexa, pois a função administrativa também é concreta. Já houve mesmo quem negasse a distinção entre as funções administrativa e jurisdicional. E aí eu passo a leitura de uma nova referência bibliográfica que está na tela aí para os senhores. Aspas. No estudo da jurisdição, será explicado que esta é uma das expressões do poder estatal, caracterizando-se este como a capacidade que o Estado tem de decidir imperativamente e impor decisões. O que distingue a jurisdição das demais funções do Estado, legislação e administração, é precisamente, em primeiro plano, a finalidade pacificadora com que o Estado a exerce. Mas a distinção se baseia nos fatores expostos a seguir, que são as características da jurisdição, e nós avançaremos nesse tópico a partir de agora. Características da jurisdição, item A, imparcialidade. O Estado administração é parcial, ao passo que o Estado juiz é imparcial. O juiz, terceiro imparcial, atua à vontade concreta da lei para solucionar o conflito e satisfazer o interesse que não lhe pertence. Daí se dizer interesse alheio. O mesmo não se pode dizer da função executiva, pois quando o administrador age, ele visa o atendimento dos interesses próprios do Estado. Uma nova leitura de uma passagem doutrinária cuja referência bibliográfica está na tela aí para os senhores. Imparcial, entre aspas, imparcial tem, então, o sentido de não parte, ou seja, um terceiro estranho e independente em relação ao caso concreto. E o juiz tem essa condição imparcial, mesmo quando julga um conflito que envolva o poder público, seja a União, Estados, municípios, Distrito Federal, etc. Para isso, o judiciário e os juízes são cercados de intensas garantias institucionais e pessoais. Podemos ver, por exemplo, os artigos 93, 95 e 96 da Constituição Federal. Item B, a segunda característica da jurisdição, a substitutividade. O Estado, a administração, atua função originariamente própria, representada pela promoção do bem comum, o interesse público primário, enquanto que o Estado juiz substitui a atividade das partes em decorrência da vedação à autotutela. Ovídio Araújo Batista da Silva, abordando as duas características estudadas até o presente momento, expõe. E aí eu vou fazer a leitura da obra consultada do professor Ovídio. Na próxima tela eu exponho para os senhores a referência bibliográfica da obra consultada, tá certo? Aspas. A jurisdicionalidade de um ato ou de uma atividade realizada pelo juiz devem atender a dois pressupostos básicos. Item A. O ato jurisdicional é praticado pela autoridade estatal, no caso, pelo juiz, que o realiza por dever de função. O juiz, ao aplicar a lei ao caso concreto, pratica essa atividade como finalidade específica do seu agir, ao passo que o administrador deve desenvolver a atividade específica de sua função, tendo a lei por limite de sua ação, cujo objetivo não é simplesmente a aplicação da lei ao caso concreto, mas a realização do bem comum, segundo o direito objetivo. E item B. O outro componente essencial do ato jurisdicional é a condição de terceiro imparcial, em que se encontra o juiz em relação ao interesse sobre o qual recai a sua atividade. Ao realizar o ato jurisdicional, o juiz mantém-se numa posição de independência e estraneidade relativamente ao interesse que tutela.
e a referência bibliográfica da obra consultada está na tela aí para os senhores. Como veremos adiante, a autotutela deixou de ser a regra e transformou-se em hipótese excepcional nos ordenamentos jurídicos contemporâneos, na medida em que o Estado chamou para si o exercício e o monopólio da jurisdição. Mas ele somente a exercerá nos casos em que as partes não o façam, o que o caracteriza como relação jurídica secundária. E aí faço a leitura de uma nova passagem bibliográfica, cuja referência está na tela aí para os senhores. Aspas. Essa prestação jurisdicional que soluciona a lide, para que seja realizada com eficácia imutável, terá que ter validade absoluta, porquanto, se não a tivesse ainda, e de certa forma, perduraria o conflito e não teria havido substitutividade. Dessa forma, em virtude da atividade jurisdicional, o que ocorre, em regra, é a substituição de uma atividade, vontade privada, por uma atividade pública, que é a vontade da lei a imperar. Próxima característica, o item C, é a imutabilidade da norma jurídica aplicável. A jurisdição tende a ser imutável. A coisa julgada, entendida como imutabilidade do conteúdo da decisão jurídica, é uma característica peculiar da jurisdição. O ato administrativo é revogável, seja por ele mesmo ou pelo Poder Judiciário. Isso se relaciona com aquilo que chamamos de reserva de sentença, que significa que as decisões proferidas no exercício do poder jurisdicional não poderão ser revistas pelos outros poderes estatais. Mas ainda muitas vezes as decisões judiciais não podem ser revistas nem mesmo pelo próprio judiciário. Essa característica tem por finalidade, por um lado, assegurar a autoridade e a função jurisdicional, e por outro, garantir a segurança jurídica, impedindo que os conflitos durem eternamente. Em outras palavras, uma vez solucionado o litígio, não há a possibilidade de suscitá-lo novamente, e nem de revisar a solução proferida após suficiente apreciação pelo Poder Judiciário. Item D, a quarta característica da jurisdição, a inafastabilidade. O exercício da função jurisdicional não pode sofrer, como regra, restrições. Consta do inciso 35 do artigo 5º da Carta Magna que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O novo CPC, em seu artigo 3º, reproduziu esta norma. A doutrina afirma que o dispositivo constitucional em comento não se destina tão somente ao legislador, como pode parecer à primeira vista. O juiz, por exemplo, não pode se eximir de julgar uma demanda que lhe foi posta, alegando lacuna ou obscuridade do direito, como se extrai da vedação ao não liquê. A inafastabilidade manifesta-se de diversas formas. Primeiramente, quando se determina que, entre os órgãos estatais, a função jurisdicional é exercida única e exclusivamente pelo Poder Judiciário. Em segundo lugar, quando veda o estabelecimento de obstáculos à submissão de conflitos ao Judiciário. Depois, ainda, quando proíbe o juiz de eximir-se do exercício da função diante do caso concreto, ainda que existam lacunas ou obscuridades na lei, o artigo 140 do CPC e o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Por fim, quando exige que os órgãos judiciais deem aos jurisdicionados uma resposta justa e eficiente. Item E, que é a quinta e última das características da jurisdição, a sua inércia. A jurisdição depende de provocação da parte interessada, como regra, para que seja exercida. Como o Estado juiz é parte desinteressada na resolução da controvérsia, sendo, pois, um terceiro imparcial, não poderá deflagrar o início da demanda judicial,
pois estaria imiscuindo-se na esfera de interesse privado das partes envolvidas no litígio. Ne praecedat iudex ex officio equivale, como visto, ao princípio da demanda ou da inércia, consagrado no artigo 2º do CPC. Eu vou proceder à leitura de uma nova passagem doutrinária, cuja referência bibliográfica, uma vez mais, está disponível na tela aí para os senhores. Aspas. A instituição de órgãos jurisdicionais se deu não para definir academicamente meras hipóteses jurídicas, nem tampouco para interferir ex officio nos conflitos privados de interesse entre os cidadãos. A função jurisdicional só atua diante de casos concretos de conflitos de interesses, lide ou litígio, e sempre na dependência da invocação dos interessados, porque são deveres primários destes a obediência à ordem jurídica e a aplicação voluntária de suas normas nos negócios jurídicos praticados. Há, no entanto, hipóteses excepcionais que demandam, portanto, previsão expressa no ordenamento, em que o exercício da função jurisdicional inicia-se de ofício, sem provocação da parte, como se passa com o procedimento de arrecadação de herança jacente, ex vido o artigo 738 do Código de Processo Civil. E aí nós temos uma tabela, como de costume, que tem na coluna da esquerda, disposto no artigo 738. Nos casos em que a lei considere jacente a herança, o juiz, em cuja comarca tiver domicílio o falecido, procederá imediatamente à arrecadação dos respectivos bens. Frise-se que o CPC de 73 previa como hipótese excepcional de exercício da função jurisdicional de ofício, sem provocação da parte, o inventário, como constava do artigo 989, isso do Código Revogado, tá? De 73. Mas o novo CPC não manteve tal previsão. Ao estudarmos o ponto distintivo entre a jurisdição e os demais poderes, essencialmente em relação ao Poder Executivo, já abordamos as características da jurisdição. Antes de avançarmos para o conceito, no entanto, afigura-se oportuno apresentarmos uma rápida mirada histórica para que possamos compreender de forma adequada seus contornos atuais. E a análise, portanto, sobre o histórico da jurisdição ficará para o nosso próximo vídeo.